Meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes já sentimos o peso da vida nos oprimir? Momentos em que parecia não haver saída, em que as circunstâncias nos sufocavam e a esperança parecia distante. É justamente nesses instantes, quando o coração se encontra cansado e a mente confusa, que a mão de Deus se estende para nos levantar. O Senhor nunca abandona os que confiam nele. A palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Há uma verdade profunda e transformadora. Deus é especialista em reverter situações impossíveis. Quando tudo parece perdido, Ele cria um novo caminho. Quando pensamos que não há saída, Ele abre uma porta inesperada. Assim como Davi declarou no Salmo 40, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Também nós podemos experimentar esse socorro divino. Talvez hoje você se sinta preso em um poço de medo, dívidas, solidão ou enfermidade. Mas quero te lembrar que o mesmo Deus que livrou Davi está pronto para agir na sua vida. Ele não apenas nos tira do fundo do abismo, mas também nos coloca em um lugar de firmeza, segurança e propósito. Se você crê que Deus ainda pode te levantar, escreva com fé nos comentários: Amém, Senhor, eu creio. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, quando Deus decide agir em nossas vidas, Ele não apenas nos retira da dor momentânea, mas nos conduz para algo maior do que imaginamos. Ele transforma derrotas em vitórias, lágrimas em testemunhos e feridas em marcas de superação. Pense em José, filho de Jacó, traído pelos próprios irmãos, lançado em um poço e vendido como escravo. Parecia que sua história terminaria na dor. Mas, na verdade, aquele era apenas o início de um plano grandioso que o levaria do fundo da prisão até o trono do Egito. Assim acontece conosco. As situações que parecem nos destruir, muitas vezes, são o terreno fértil para Deus manifestar seu poder. A palavra diz, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há sofrimento desperdiçado na vida de quem confia no Senhor. Quando estamos no fundo do poço, o inimigo tenta nos fazer acreditar que não há esperança, que o futuro está perdido. Mas a voz de Deus ecoa mais forte. Levanta-te, porque eu sou contigo. O levantar de Deus é diferente de qualquer outra ajuda humana. Ele não nos coloca apenas de volta ao mesmo lugar. Ele nos leva para um nível mais alto, para um caminho de vitória e propósito. Se você acredita que Deus pode transformar até as piores situações em bênçãos, declare nos comentários: Glória a Deus. Meus queridos, todos nós já enfrentamos momentos em que o coração se aperta e a mente fica confusa, quando as lutas parecem não ter fim. Talvez tenha sido a perda de alguém amado, uma traição, uma porta fechada ou uma batalha interna que ninguém mais consegue ver. São nesses vales escuros que a presença de Deus se torna ainda mais evidente. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é o Pai que desce até o fundo da nossa dor para nos erguer com seu amor. Jesus disse em João 16:33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não nos prometeu ausência de dificuldades, mas garantiu a vitória por meio da sua presença. Isso significa que, ainda que estejamos passando pelo fogo das provações, não seremos consumidos, porque o Senhor caminha conosco, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente. O levantar de Deus muitas vezes acontece de formas inesperadas. Pode ser uma força interior renovada, uma resposta que chega no momento certo, uma pessoa enviada por Ele para nos apoiar, ou até uma mudança repentina nas circunstâncias.
O importante é compreender que o agir do Senhor nunca falha. Ele nos dá não apenas saída, mas direção. Se você confia que a mão de Deus está te sustentando mesmo nas horas mais difíceis, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Quando Deus nos levanta, Ele não apenas muda a situação ao nosso redor, mas transforma também o nosso interior. Ele fortalece a fé, renova a esperança e reacende o amor em nossos corações. Muitas vezes pedimos apenas para que a dor passe, mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, vai além. Ele nos amadurece, nos molda e nos prepara para viver algo ainda maior. Veja o exemplo de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou lutas aparentemente impossíveis, foi perseguido por Saul, viveu em cavernas, sentiu o peso da solidão. No entanto, em cada momento de aflição, Deus estava treinando seu coração, ensinando-o a confiar e preparando-o para reinar com justiça. O levantar de Deus não foi apenas físico, mas espiritual, transformando Davi em um homem segundo o coração do Senhor. Assim acontece conosco. Quando somos levantados por Deus, não voltamos iguais. Saímos mais fortes, mais sábios, mais cheios de fé. Cada lágrima derramada se torna semente de vitória. Cada queda se transforma em degrau para subir mais alto. Por isso, não desanime se você ainda estiver no poço. Seu processo não é em vão. O Senhor está usando até as lutas para alinhar o seu destino com o propósito divino. Se você deseja viver essa transformação que só Deus pode realizar, escreva nos comentários: Senhor, transforma minha vida. Meus irmãos e irmãs, precisamos compreender que quando Deus nos levanta, Ele nos coloca sobre uma base firme para que não voltemos ao mesmo lugar de dor e instabilidade. O Senhor nos estabelece em segurança. É isso que o salmista declara no Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. A mão de Deus não apenas nos tira do poço, mas nos firma sobre a rocha que é Cristo. Isso significa que, mesmo quando os ventos das dificuldades voltarem a soprar, não seremos abalados, pois nossa confiança não está em circunstâncias, mas no Deus eterno. Talvez você já tenha sentido que sempre que consegue dar um passo à frente, algo tenta te puxar para trás. Mas hoje o Senhor declara que deseja te firmar em um caminho estável. Ele deseja que sua vida espiritual não seja marcada por altos e baixos, mas por crescimento constante na fé, na esperança e no amor. Assim como José saiu da prisão para governar, você também será colocado em uma nova posição, não apenas para seu benefício, mas para que sua vida seja testemunho do poder de Deus. Porque quando Ele nos levanta, nossa história inspira outros a crerem. Se você deseja ser firmado na rocha que é Cristo, declare nos comentários: Jesus é a minha rocha. Quando confiamos no agir de Deus, entendemos que o levantar dele não acontece de acordo com o nosso relógio, mas segundo o seu perfeito tempo. Muitas vezes, pedimos respostas imediatas, ansiamos por uma saída rápida, mas o Senhor trabalha com paciência e sabedoria. Ele conhece o futuro, enxerga o que não vemos e prepara cada detalhe para que o nosso milagre seja completo. Lembre-se das palavras de Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. O tempo de Deus nunca atrasa nem se adianta. Ele é sempre preciso. O desafio para nós é confiar, mesmo quando a espera parece longa. A fé verdadeira se manifesta não apenas quando recebemos a vitória, mas principalmente quando permanecemos firmes durante a espera. Assim como uma semente precisa de tempo no solo até brotar, o processo de Deus em nossas vidas exige paciência. Ele nos fortalece no caminho, molda o nosso caráter e nos ensina a depender totalmente dele.
E quando o levantar chega, percebemos que cada segundo de espera valeu a pena, porque o Senhor nos conduz a algo maior do que imaginávamos. Se você confia que o tempo de Deus é perfeito para a sua vida, escreva nos comentários: eu confio no tempo do Senhor. Queridos, precisamos lembrar que o levantar de Deus não é apenas para nós mesmos, mas também para que nossa vida se torne testemunho vivo do seu amor. Cada vitória que recebemos é uma oportunidade de mostrar ao mundo que o Senhor é fiel. Quando alguém vê a transformação em nossa vida, é tocado pela esperança de que também pode ser levantado por Deus. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1:4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, aquilo que você vive não termina em você. O Senhor te levanta para que outros também sejam fortalecidos. Davi cantava os salmos, não apenas para expressar sua fé, mas para inspirar o povo de Israel. Da mesma forma, cada livramento que recebemos pode se tornar fonte de encorajamento para alguém que está ao nosso redor. Assim, quando Deus nos coloca de pé novamente, Ele nos transforma em testemunhas do seu poder. Por isso, não esconda o que o Senhor já fez por você. Compartilhe, declare, mostre ao mundo que existe esperança em Cristo. Sua história pode ser a chave para levantar outras vidas. Se você deseja ser testemunho vivo da graça de Deus, escreva nos comentários: minha vida é para a glória de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, quero que unamos o nosso coração em oração. Feche seus olhos, se puder, e entregue neste momento toda a sua vida nas mãos do Senhor. Diga a Ele: Pai, eu reconheço que sozinho não consigo, mas sei que Tua mão poderosa pode me levantar de qualquer poço. Fortalece a minha fé, renova minha esperança e coloca meus pés sobre a rocha firme que é Cristo Jesus. Senhor Todo-Poderoso, nós Te exaltamos e agradecemos pelo Teu amor infinito. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo nos vales mais sombrios. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo e a ansiedade dominarem o coração. Hoje declaramos que confiamos plenamente em Ti. Pai amado, estende a Tua mão sobre cada pessoa que ora comigo agora. Levanta os abatidos, cura os enfermos, consola os que choram e fortalece os cansados. Abre portas que estão fechadas, restaura famílias, traz paz às mentes aflitas e derrama prosperidade sobre os lares. Que cada vida seja renovada pela Tua graça. Senhor, recebe esta oração como expressão da nossa fé. Nós cremos que o mesmo Deus que levantou Davi, que transformou a história de José e que venceu a morte em Cristo Jesus, é o mesmo que hoje nos levanta para uma nova vida. Se você crê que esta oração trouxe vitória para a sua vida, declare nos comentários: vitória em nome de Jesus.